Bom, então nós podemos já iniciar. Bom dia àqueles que não estavam no começo. Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos transmitir um estudo da escola dominical. E hoje é o domingo de Páscoa, né? Nós precisamos nos lembrar de que a nossa Páscoa é o Senhor Jesus Cristo. E aquilo que Ele fez por nós é o que nos mantém vivos agora e vivos pela eternidade. Nada mais justo do que, pensando nessa questão daquilo que Jesus fez por nós, da sua própria consagração, nós podemos pensar também na nossa consagração a Deus. Nós precisamos desenvolver uma vida que seja exclusiva de Deus. Ter uma vida exclusiva, consagrada a Deus, não implica em desistir da nossa vida, desistir da nossa carreira e simplesmente abandonar a nossa vida. Significa que nós vamos fazer todas as coisas da nossa vida, do entorno dela, pensando justamente em como glorificar a Deus nessa existência. E é nisso que nós precisamos focar a nossa vida. Conseguir achar um meio de harmonia entre aquilo que fazemos e a nossa dedicação exclusiva a Deus. João Batista foi uma pessoa que ele foi totalmente consagrado a Deus. A Bíblia diz que ele foi consagrado a Deus desde o ventre materno. Então ali nós temos um exemplo de alguém que realmente viveu toda a sua vida a Deus. E a vida de João Batista foi um tanto curta, né? Mais ou menos aí a idade de Jesus. E foi a idade que ele morreu um pouco antes do que Jesus. E a vida dele resumiu-se exclusivamente em cumprir uma missão. E nós temos um testemunho de Jesus que diz que dos nascidos de mulher ninguém foi maior do que João Batista. Isso prova que o fato de João Batista ter existido na pobreza e ter uma vida extremamente consagrada a ele, isso não é um demérito para ele, porque a recompensa de Deus, ela é espiritual, ela é além daquilo que nós conhecemos. E é isso que deve mover a nossa fé quando nós pensamos em consagração a Deus. Eu quero falar nesta manhã justamente pensando naquilo que Jesus Cristo fez por nós, né, que ele morre na sexta, ressuscita no domingo, e ele vive uma vida aqui na terra, em torno de 33 anos, e ele demonstra, né, que a vida dele foi exclusiva para agradar o Pai. Jesus Cristo não tinha nenhum outro projeto de vida a não ser fazer a vontade de Deus. Ele diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Que todos nós pudéssemos ter esse sentimento, né, essa consagração a Deus. Mas uma vez que talvez nós não consigamos ter o tempo integral das nossas vidas voltados a Deus, que nós consigamos achar um meio para que tudo que fizermos possa estar refletindo a glória de Deus e possa também contribuir com a sua obra. Eu quero falar nesta manhã sobre as bases de uma vida consagrada a Deus. Justamente pegando aqui o exemplo de João Batista, falando as características tanto dele quanto exteriores a ele, dos seus pais, da situação em que ele vivia, até mesmo dos seus inimigos, e que tudo convergia para o serviço que ele precisava prestar a Deus. Eu quero ler com os irmãos dois textos. O primeiro texto se encontra em João capítulo 3, versículo 22. João 3, 22 diz o seguinte: depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disse: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João:
O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse, não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo, que está presente, e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. E também o texto de Lucas 1, do versículo 8 até o versículo 18, diz assim: Ora, aconteceu que, exercendo diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: Não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, a quem lhe darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberia isto? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Então nós temos aqui tanto o momento em que os discípulos de João questionavam sobre Jesus, e ele fala que ele não era o Cristo, mas que ele era um servo do Cristo. E nós temos também a promessa de Deus, a profecia vinda por meio do anjo Gabriel, o nascimento de João Batista e a sua função, que era ir adiante do Senhor Jesus Cristo, ou seja, vir antes, anunciando o Senhor Jesus, e também converter o coração do povo de Israel. E aí nós vamos ter justamente estas características na vida de João que vão nos ensinar, de fato, a consagrar as nossas vidas diante de Deus. A primeira base que nós precisamos ter para que nossas vidas sejam consagradas a Deus é que nós precisamos reconhecer o projeto de Deus para a nossa vida. Nós falamos muito de que estamos sujeitos a Deus, estamos dispostos a fazer a sua vontade, estamos dispostos a ir aonde quer que seja, mas muitas vezes a realidade da nossa vida é um pouco diferente. Essa disposição acaba em certos momentos. Em certos momentos simples, não vou dizer nem em perigo. O nosso trabalho, os nossos compromissos externos, o nosso lazer, isso tudo tem sido algo fácil de nos tirar do caminho, fácil de que nós de fato tenhamos uma fraqueza ao poder tentar fazer aquilo que é de fato da vontade de Deus. Nós temos que ter a consciência de que precisamos reconhecer o projeto de Deus para as nossas vidas. Versículo 27 diz assim: Respondeu João: O homem não pode reconhecer coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: Eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. João, ele tinha total consciência e ele vivia a obra do Senhor Jesus. Ele dizia: Eu não sou Cristo. Ele não tentou roubar a glória de Deus. E ele reconheceu e ele deu testemunho de que ele havia sido enviado como precursor do Cristo. Ou seja, como aquele que viria antes, anunciando, preparando o caminho para que quando Jesus se manifestasse, o povo já o estivesse esperando. E ele tinha completa consciência disso, de que ele era o Cristo. E isso
o ajudou, né? Permitiu que ele então vivesse uma vida que serviria totalmente a Deus, né? Essa consagração de João a Deus já veio dos seus pais. Nós sabemos que eles eram estéreis, não podiam ter filhos, mas um milagre permitiu que João nascesse. E como um milagre aconteceu, Deus também já entregou a eles esta responsabilidade, né, de quem João seria. Lucas 1,5 diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então nós temos aqui que João ele foi gerado por um milagre e ele foi gerado com um propósito. E esse propósito permitiu que ele então servisse a Deus numa das mais sublimes missões que um homem pode servir, que é anunciar o Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos a nossa situação hoje, nós somos João Batistas da modernidade, porque nós fazemos exatamente aquilo que João fazia. Nós anunciamos o Cristo, nós batizamos em nome dele e nós falamos que ele virá. Então, a missão que João Batista tinha é a missão de cada crente hoje. E só nós vamos conseguir executar essa missão se houver da nossa parte uma consagração para esse ministério, uma consagração de vida, seja por tempo integral, como um obreiro, um pastor, um missionário, um evangelista, seja dividindo o tempo da nossa vida, como a Bíblia fala, indo por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Seja em qual circunstância for, a missão que foi dada a João Batista, ela é dada a cada cristão. E depende de o nosso interesse em fazer. Ninguém que se dispõe a ganhar uma alma terá falta de almas para pregar. Ninguém que se dispõe a gerar um filho espiritual terá falta de filho, será estéril. Porque essa é a promessa de Jesus Cristo. A promessa dele é inabalável, inalterável. O que vai fazer diferença é a condição, a disposição que eu tenho em cumprir essa promessa do Senhor Jesus. É isso, nós precisamos ter consciência plena nas nossas próprias vidas. E isso vai fazer com que nós tenhamos aí o cumprimento do dever de anunciar o Senhor Jesus Cristo. João Batista foi projetado para ser quem ele foi, o precursor de Jesus. Tudo na vida de João girava em torno desse propósito. João não tinha nenhum apego, João não tinha nada que lhe segurasse para que ele não fizesse a vontade de Deus. Nada, simplesmente ele fazia aquilo que era para ser feito. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui para ver. Tá, joia. Deus havia revelado aos seus pais quem ele seria. E por que eles receberam essas respostas? Porque eles haviam orado para que esse filho lhe fosse dado. Lucas 1,13 diz assim: disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Aqui o que nós podemos aprender com essa expressão? As tuas orações foram ouvidas. Nós podemos aprender que o fato, a ação dos pais, ela reflete muito naquilo que os filhos serão. Zacarias e Isabel eram servos de Deus consagrados. E eles oravam para que eles tivessem um filho. E eles tinham o coração e a predisposição de levar esse filho em consagração a Deus também. Então, às vezes, nós queremos filhos consagrados, nós queremos filhos que realmente sejam servos de Deus, mas nós pecamos no momento de consagração da vida desses filhos a Deus.
Eu não estou dizendo consagrar, é você levar ele à igreja e consagrar ele a Deus. Eu estou dizendo uma consagração prática. Ou seja, treinarmos nossos filhos para serem servos de Deus. Isso nós precisamos ter. Isso já nasce no coração dos pais antes que eles possam ter os seus filhos. E essa resposta à oração de Zacarias foi dada. E apesar de viver uma vida curta, e apesar de que o sofrimento caiu sobre os próprios pais, mas eles sabiam que aquilo era um propósito de Deus e que na eternidade eles poderiam ver o resultado de tamanha obra de João Batista e poderiam ver também aquele que ele anunciava que era o Salvador, tornando o Salvador das suas próprias vidas. A Bíblia diz que o próprio nome de João foi escolhido, né, pelo próprio Deus. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te darás à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Então nós vemos aqui que João ele nasceu com um propósito. Deus já levou todo o planejamento que ele tinha em cima da pessoa de João. Então, até o nome, Deus escolheu para o seu servo. O seu nascimento seria motivo de grande alegria. Lucas 1,14 diz assim: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Ou seja, o nascimento de João dava início a uma era nova. O nascimento de João, e quando ele começou a pregar, ele estava anunciando Cristo, e Cristo daria início a uma nova época. Então aqui é um marco histórico, que refletiria não só no tempo presente, mas na eternidade. João foi o precursor de um nascimento de uma nova época dentro da própria igreja. Então esse marco, de fato, transformou a vida de João numa grande responsabilidade, e aqueles que o seguiam, aqueles que entendiam sua pregação, muitos se regozijavam com ele. João, ele tinha, a Bíblia, mais para frente nós vamos falar, João ele tinha uma característica de Elias. A Bíblia fala que ele vem no espírito de Elias. Uma das características de Elias era ser amado por muitos e odiado demais por outros. João ele veio com essa mesma característica. Ele era amado muito por alguns e ele era odiado pelos outros. Jesus ele tinha a mesma característica. Ele era amado por muitos e odiado pelos outros. E por que isso? Porque os três, Elias, João, Jesus, e todos aqueles que quiserem ter essas práticas serão perseguidos, porque eles falavam a verdade, não importa a dureza da mesma. Então isso fazia com que havia dois grupos de pessoas: aqueles que muito o odiavam e aqueles que muito o amavam. E isso vai ser uma verdade das nossas vidas. Paulo fala para Timóteo que aquele que quer viver piedosamente sofrerá perseguição. Isso de fato é uma verdade e nós não podemos mudar isso. E João ele provocou muita alegria, mas ele provocou muita tristeza e também muito ódio. Fato é que o levou à morte. Então isso nós temos que ter essa total consciência a respeito da pessoa de João. Ele nasceria com uma sublime missão para realizar. Ele seria grande diante do Senhor. Ou seja, ele seria uma pessoa especial para Deus. Ele seria uma pessoa que realmente foi projetada por um propósito especial. Note que para que nós sejamos grandes, não há necessidade de sermos grandes na vida, né? Não há necessidade de termos grandezas materiais e nem pessoais. Nós apenas precisamos fazer a vontade daquele que nos enviou. E isso de fato nos fará grande. A Bíblia diz que ele era grande diante do Senhor. Ele não beberia vinho nem bebida forte. Quando nós olhamos para essa expressão não beber vinho nem bebida forte,
nós podemos tirar uma conclusão de que João seria um nazireu. O nazireu era uma pessoa consagrada por Deus desde o ventre materno. A Bíblia não diz sobre isso, mas essa característica que João tinha, os nazireus no passado também tinham. Existia o nazireado dado àqueles por tempo determinado, a pessoa determinava um tempo e ela dedicava aquele tempo a ser nazireu de Deus, e alguns que já nasciam assim pelo propósito do próprio Deus. Lá em Números 6, a partir do versículo 1, diz assim: Diz o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer um voto especial, o voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, e nem comerá as uvas frescas e nem secas. Todos os dias do seu nazireado não se comerá coisa alguma que se faz da vinha, desde a semente até as cascas. Todos os dias do seu voto do nazireado não passará navalha pela sua cabeça, até que se cumpra os dias para os quais consagrou o Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver, porque por seu pai, por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça, e todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. O que nós temos aqui? Uma consagração especial. O nazireu, ele praticamente desligava dos problemas das pessoas humanas, mesmo que fossem pais e mães. Se os seus pais morressem, eles não poderiam se contaminar, estar junto com o cadáver, tocar no cadáver, porque aquilo comprometeria o seu nazireado. Então ele deveria devotar todo o seu amor, toda a sua dedicação, todo o seu serviço a Deus. E, de certa forma, acaba desprezando até mesmo os pais, para que eles pudessem dedicar-se totalmente a Deus. Se os pais morressem, ele não poderia fazer parte dos atos fúnebres ali, tocar nos cadáveres, porque isso comprometeria. Isso mostra que João, além de se abster de coisas que poderiam tirar a sua sensatez, a sua lucidez, ele também precisava meio que distanciar das pessoas. O sofrimento cotidiano que ele poderia passar pelas pessoas não poderia fazer parte da vida dele. E aí, de maneira que ele então foi uma pessoa afastada de Deus. Claro que isso produz sofrimento, mas ele tinha um foco. O foco dele era, de fato, fazer a obra de Deus e servir a Deus conforme ele queria. Nós temos Sansão, que também foi um nazireu, desperdiçou muito a oportunidade de servir a Deus. Samuel, nós temos aqui que a promessa de Ana foi que na sua cabeça não passaria navalha, Samuel 1:11. E isso implica também, entendemos que ele foi um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno, e por isso ele fazia totalmente a vontade de Deus. Ele vivia separado para que ele pudesse fazer aquilo que Deus queria. Isso nos ensina que nós precisamos, ao topar sermos cristãos, ter muito do nazireado sobre nós. O fato de abster, por exemplo, de tudo que vinha da uva, mostra que ele absteria das bebidas alcoólicas. E nós podemos entender isso como símbolo da abstenção do mundo. Nós precisamos abster daquilo que o mundo oferece, porque nós precisamos consagrar nossa vida a Deus. Beber bebida alcoólica naquele tempo não era ilícito. O ilícito era se embriagar. Mas para que não corresse o risco de se embriagar, eles eram totalmente isentos. Eles precisavam ser puros. Viver no mundo não é ilícito. Trabalhar não é ilícito. Fazer, divertir e viver a nossa vida não é ilícito. Mas muitas vezes isso se torna ilícito quando isso toma o lugar de Deus. E se nós queremos ser consagrados para Deus, nós precisamos ser nazireus, ou seja, pessoas devotadas a Deus, pessoas não apegadas a esse mundo, pessoas em que o primeiro amor está ligado diretamente a Jesus
e ao seu serviço. A Bíblia diz que João também seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E nós precisamos entender justamente essa questão, né? Nós precisamos usar as nossas vidas e sermos cheios do Espírito Santo. Para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos levar a ação do Espírito Santo ser plena em nossa vida. O versículo 15 de Lucas 1 diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Como cristão, eu preciso permitir que o Espírito Santo encha a minha vida. O fruto do Espírito, lá de Gálatas, deve fazer parte da nossa vida. Precisamos manifestar de fato a ação do Espírito Santo nas nossas vidas pelos frutos que nós demonstramos. E se nós conseguimos demonstrar todas as partes do fruto do Espírito, isso permitirá que a ação do Espírito Santo seja plena nas nossas vidas. Jeremias 1,5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. A mesma coisa acontece conosco. A Bíblia fala que somos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. E antes que nós nascêssemos, Deus já havia colocado nas nossas vidas um propósito. Cabe a nós entendermos esse propósito e cumprirmos, seja ele fácil ou difícil. Grandes exigências ou pequenas exigências terão para cada um nas suas vidas. E nós precisamos achar esse momento e cumprir esse propósito das nossas vidas. A Bíblia diz que João iria diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Assim como Elias, João Batista era conhecido por sua posição firme e intransigente em relação à palavra de Deus, mesmo diante de um monarca implacável. 1 dos Reis 18, a partir do versículo 17, diz assim: vendo-o, disse-lhe: és tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolos que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a João e disse aos filhos de Israel, então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Desse-nos, pois, 2 novilhos, escolham para si um dos novilhos, dividindo-o em pedaços, ponham a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o novilho e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Então nós estamos vendo aqui Elias, um homem duro, um homem de palavras ríspidas quando era necessário. Acabe, que era rei, havia acusado ele de perturbador de Israel. E ele retrucou imediatamente: não, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai têm perturbado Israel. Ele não tinha medo de confrontar quem quer que seja. E João Batista, ele tinha essa característica. Quando as pessoas chegavam para ser batizada por ele, com hipocrisia, ele falava: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então ele era um homem que tinha essa dureza, essa atitude forte, esse comprometimento com a verdade, mesmo que a verdade lhe custasse a vida. Marcos 6,15 diz assim: outros dizia: é Elias. Ainda outros: é o profeta. É profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar.
que ressurgiu, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, por quanto Herodes se casara com ela, mandava decapitar a João e atá-lo ao cárcere, pois lhe dizia: não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Então aqui João Batista ele estava mostrando o pecado de Herodes. Ele não tinha receio de fazer isso. E com isso ele arrumou problemas para si. Ele foi preso. A própria Herodias ela ficou revoltada com isso e organizou para que João fosse decapitado. Então essa questão de vir no espírito, no poder de Elias, vamos entender não como uma reencarnação de Elias, como muitas pessoas podem falar, mas aquilo que movia Elias, muito do caráter, muito do temperamento de Elias, estava em João Batista. Então podemos dizer que um era tipo do outro. Aquela dureza, aquela firmeza, aquela ação contundente, o fato de não se intimidar diante de autoridade nenhuma, apesar de que Elias teve uma recaída e João também teve, eram homens fortes, homens que perturbavam as outras pessoas. Isso era característica desses dois. E como cristãos nós temos que ter também essa força. A Bíblia fala que aqueles homens que estavam transtornando o mundo havia também chegado naquele lugar dito ali na palavra de Deus, falando dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, que eles confrontavam, eles de certa maneira perturbavam as pessoas, porque eles falavam a verdade. E quem fala a verdade sempre vai ter esse tipo de problema. E quais eram as funções de João Batista? Converter os desobedientes à prudência dos justos. João Batista tinha a função de converter aqueles que estavam afastados a Jesus que viria. Habilitar para o Senhor um povo preparado. Tudo isso se encontra no versículo 17 de Lucas 1. Ele irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para si um povo preparado. João tinha uma missão específica. E essa missão se envolvia em anunciar Jesus, anunciar o arrependimento e convencer essas pessoas de que Jesus era o Salvador. E João cumpriu totalmente a sua missão. João era a voz que clamava no deserto: preparai o caminho, endireitai as suas veredas. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as suas veredas. Mateus 3:3. Mateus 3:4 diz assim: João usava vestes de pelos de camelo e cinto de couro. A sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Então João, o primeiro foco dele, cumprir a sua missão, ser o precursor de Jesus, anunciar o arrependimento, habilitar um povo preparado para Jesus. Tanto é que as pessoas vinham até ele na sinceridade do seu coração, batizavam no batismo de João e depois receberam Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele usava vestes de pelo de camelo, cinto de couro e a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. João era desapegado das coisas materiais. Ele era desapegado das coisas deste mundo. Ele sobrevivia com o que estava ali à mão. E com isso ele não se enrolava trabalhando, ele não se enrolava em projetos, porque o único projeto da vida dele era agradar a Deus. Aqueles que têm a oportunidade de fazer isso nas suas vidas devem aproveitar, poder dedicar todo momento, todo o tempo da sua vida para realizar a obra do Senhor. Isso nos faz ser consagrados também. João batizava os que vinham a ele. Mateus 3,5 diz assim: então saía a ter com ele em Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E era por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então João ele mostrava o arrependimento e o batismo se via como uma identificação. Aquele batismo de João identificava as pessoas para receber o Rei Jesus. O batismo da igreja hoje identifica as pessoas com Cristo para receber o noivo da igreja que vai reinar por toda a eternidade. Então João ele fazia isso, ele produziu arrependimento e depois ele fala: agora vocês precisam confirmar esse arrependimento vindo
e batizando-se publicamente. João confrontava as autoridades hipócritas. É o que todo cristão deve fazer, né? Mateus 3,7 diz assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, ele não tinha medo de mostrar o pecado. Por que a igreja também é odiada muitas vezes? No decorrer dos séculos nós podemos ver isso, e até hoje existem perseguições. Porque a igreja fala isso. A igreja fala a verdade. A igreja mostra a necessidade de arrependimento. A igreja mostra a necessidade de mudança de vida, abandono do pecado. Isso tudo faz parte da mensagem que a igreja prega. E uma pessoa consagrada a Deus vai ter esse tipo de consciência e vai fazer aquilo que deve ser feito, vai transmitir justamente esses fatos e esses ensinamentos que o mundo precisa ouvir. Ele não somente confrontava, não somente mostrava o pecado, mas ele também tinha capacidade de mostrar o caminho a ser seguido. Ele tinha essa capacidade, fazia parte da vida dele. Mateus 3,8 diz assim, ele confronta no versículo 7 e diz: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, eles queriam fugir, mas eles queriam confiar apenas no batismo. Queriam se batizar e depois tocar a vida, como se algo mágico acontecesse. Mas João diz, vamos entrar aqui um pouquinho, fazer uma conjectura, né? Não é necessário só o batismo, vocês também precisam ter uma atitude de arrependimento. Mateus 3,8 diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos o pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que aquele povo confiava? Confiava na sua hereditariedade. Somos filhos de Abraão, somos filhos da promessa, então está tudo resolvido para nós. Nós estamos bem. Mas ele diz: não, Deus tem poder para ressuscitar dessas pedras filhos de Abraão. Deus tem poder para levantar outras pessoas e dar a elas a filiação espiritual de Abraão. Lembra que Deus mostrou a Abraão: a sua descendência será como as estrelas do céu e como as areias do mar, da praia. Ou seja, ilustrativamente, nós podemos entender que as areias da praia referia-se à descendência terrena de Abraão, que era o povo de Israel. As estrelas, a descendência espiritual de Abraão, que é a igreja, porque Jesus é descendente de Abraão e a igreja é descendente de Jesus. Então nós temos na fé por pai Abraão, né? Ou seja, Jesus veio de Abraão e essa descendência espiritual, simbolicamente, é a própria igreja. E João Batista falou aquelas pessoas: Deus pode suscitar filhos de Abraão de qualquer maneira. Ou seja, e de fato ele fez. Ele suscitou a própria igreja, né? Ele precisava reconhecer aquele que ele anunciava. Nós precisamos não só reconhecer aquele que nós anunciamos, mas precisamos conhecer aquele que nós anunciamos. E esse é Jesus. João 29 diz assim: no dia seguinte viu João Jesus que vinha para ele e lhe disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma pessoa consagrada, ele precisa conhecer o seu mestre. Ele precisa conhecer o seu Senhor. E João Batista, no momento que viu Jesus, ele falou: ali está o Cristo. A partir desse momento vocês seguirão a ele. A partir desse momento vocês farão a vontade dele. João Batista, ele se alegrou com a manifestação de Jesus. João 3:29. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo está presente, e o noivo muito se regozija e o ouve. Deixa eu começar de novo. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente, e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Então João Batista é aquele que trouxe a noiva até Jesus. A partir do momento que o noivo chega, ele apresenta esse noivo. Agora o que nós temos? A retirada de cena de João Batista. Aí ele mesmo diz, no versículo 30, convém que ele cresça e eu diminua. João Batista reconhece a grandeza de Jesus. A igreja apresenta Jesus
ao mundo e dá a Ele toda a glória, dá a Ele toda a dedicação. E nós não roubamos a glória do próprio Senhor Jesus Cristo. João Batista, para ser consagrado, ele precisou entender isso. Ele precisou entender o momento de sair de cena e ele precisou entender o momento em que ele sofreria por quem ele era. A igreja passa por momentos assim, onde nós vamos sofrer por quem nós somos. E isso deve ter uma aceitação da nossa parte. Ele não se importou em sair de cena para a exaltação do seu Senhor e para o bem dos escolhidos do Senhor. Lucas 13:18 diz assim: assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, sua mulher do seu irmão, e todas as maldades que ele mesmo havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Ou seja, pelo caráter firme de João, pela capacidade de confrontação que ele tinha, de mostrar o erro das pessoas, ele acabou preso. E pela inveja dos seus inimigos, ele acabou morto. Marcos 6:21. E chegando o dia favorável em que Herodes, em seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, eu te darei. Ele jurou: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou a sua mãe: que pedirei? Respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero sem demora que me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João logo souberam disso, vieram, levaram o corpo e depositaram num túmulo. Ou seja, a consagração de João deu a ele uma vida afastada da população, deu a ele uma vida sofrida, deu a ele grandes perseguições, prisão e morte. E ele nunca arredou o pé. Bastava que ele parasse de falar, bastava que ele saísse de cena, bastava que ele pedisse desculpas a Herodes, e ele poderia ter uma vida de boa. Mas isso não interessava para ele. O que interessava para João era ter uma vida consagrada a Deus. Isso deve ser uma atitude muito comum da igreja, do cristão. O cristão não pode se interessar por aquilo que é errado. O cristão não pode se interessar por aquilo que é inferior à proposta que Deus tem para a vida dele. O cristão não pode se interessar por algo que de fato possa lhe trazer um conforto, uma alegria, mas não vai lhe trazer a verdadeira recompensa de Deus e permitir que ele cumpra o verdadeiro ministério do Senhor. E esse desejo que nós precisamos ter no nosso coração. Né? Nós não podemos desejar o que queremos, e sim o que Deus colocou para que nós façamos. E aí cabe a cada um de nós entender qual é esse lugar que nós temos no mundo e o que nós vamos fazer para executar essas ações que Deus nos ordena fazer. Né? E foi justamente isso que João colocou na sua vida. Mateus 11:11 diz assim: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. O final de João Batista foi a morte por martírio. Qualquer pessoa, por mais simples que fosse, mas que não entendesse os propósitos de Deus, falaria que João foi um grande derrotado, porque ele viveu pouco, morreu jovem, ele viveu uma vida difícil, uma vida perseguida, sofrida, uma vida onde ele tinha precariamente só o que necessitava para ser mantido, foi preso, foi decapitado. Para qualquer um que não tem a mente de Cristo, por mais simples que seja, falar esse homem foi um grande derrotado.
Mas isso contraria a verdade da proclamação do próprio Senhor Jesus Cristo. Em verdade, vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João. Ninguém foi o maior que João. Só que a segunda parte do versículo é muito interessante porque ela nos permite ser igual a João. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quer dizer isso? Quanto mais eu me ante Deus, quanto mais eu me colocar a serviço de Deus e ao serviço daqueles que mais haverá o engrandecimento das nossas vidas. É isso que a igreja hoje tem dificuldade de entender. Quando eu falo igreja, eu falo a igreja de Jesus Cristo, estou falando só a nossa. Como indivíduo, nós temos essa grande dificuldade de entender que esse engrandecimento que nós procuramos na nossa vida, e muitas vezes achamos nas coisas materiais e nas realizações profissionais e tudo mais, ele é dado por Jesus de maneira eterna. E a pessoa que se consagra a Deus de uma maneira permanente, ele compreende isso. Agora não precisa ser uma pessoa só uma pessoa de maneira que se consagra de maneira permanente que tem esse privilégio. Você pode se consagrar a Deus da maneira que você está. Você pode consagrar-se a Deus, continuar trabalhando, continuar levando sua vida, continuar vivendo sua vida, mas dê o melhor da sua vida para Deus. Entregue para Deus os frutos melhores, as primícias da colheita. Então Deus, ele entenderá que você está fazendo o melhor que você pode, e a Bíblia diz, você pode ser considerado tanto quão ou até maior que João, se você estiver disposto a ser o menor no reino de Deus. Eu termino com a pergunta: existe de fato em tua vida consagração ao Senhor? Faça essa pergunta para você mesmo neste momento. Será que a vida que eu estou levando é uma vida de consagração ao Senhor ou eu estou vivendo a minha vida? Eu estou consagrando a minha vida. Qual é o seu nível de compromisso, de comprometimento com Deus? Qual é o seu nível de prestação de serviço a Deus? Qual é o seu nível de alegria, mesmo sob os sofrimentos, mas de saber que está servindo a Deus? Como os discípulos se alegraram por padecer perseguição por amor a Cristo. Isso deve ser algo que nós precisamos colocar nas nossas vidas. Você sabe quem você é? Você sabe qual a missão que Deus te colocou? Você sabe a sua parte no corpo? Aonde você é? O coração tem a função dele. Os rins, o fígado, o cérebro, os olhos. A Bíblia faz a analogia do nosso corpo como sendo o corpo dele, o corpo de Cristo. Qual órgão você é desse corpo? Qual é a sua função? Você já descobriu? Para que você foi criado? Você foi criado com qual motivação, com qual função nesse corpo? Você cumpre esse propósito? Ou você é um órgão atrofiado, morto, que não tem função, que atrapalha até a própria funcionalidade do corpo? Isso aí eu não posso acusar ninguém, ninguém pode me acusar, mas nós podemos acusar a nós mesmos. Uma das grandes exigências do sucesso é ser honesto consigo mesmo. Ou você vive a enganar a sua própria vida e correr atrás da sua própria missão. Às vezes nós nos encontramos assim, enganando a nós mesmos, correndo atrás daquilo que nós mesmos queremos. Se você está nessa situação, fugindo da sua missão, da sua função, do dom que Deus te deu, vamos ver o que ele fala com Paulo. Atos 26:14 diz assim: e caindo todos nós em terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Olha o que Jesus falou para Paulo. Paulo, você está lutando contra a sua própria prisão. Você está lutando contra aquilo que vai te aprisionar. E ele falou para Ananias: esse Paulo verá como importa sofrer pelo meu nome. Paulo estava entrando no momento da vida dele
em que a vida dele se prenderia totalmente a Cristo, causaria sofrimento, prisão, perseguição e a morte. E ele precisava de parar de lutar. Precisava parar de lutar contra aquilo. Ele precisava colocar-se do lado certo da batalha, que não era ser o perseguidor, e sim ser o perseguido. Talvez dedicar-se a Deus de uma maneira mais plena vai te causar mais sofrimento. Isso a Bíblia nunca enganou, nunca deixou enganado. Mas vai te causar grandes alegrias. E nós precisamos ter uma visão do futuro, mas agir no presente. Muitas vezes nós temos a visão do futuro e ficamos ociosos no presente, né? E nós temos esse tipo de coisa, né? Uma outra versão diz assim, desse mesmo versículo: todos nós caímos no chão e eu ouvi uma voz me dizer em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim. Não adianta irmos contra Deus, nos revoltarmos, abandonarmos ao Senhor. Ele estará lá, Ele tem poder. Nós precisamos nos unir a Ele. Independentemente da carga que temos que levar, cabe a nós nos unir a Ele. Eu faço esse apelo a todos que nos ouviram, que vão nos ouvir, que você se una a Deus, que você tenha bases na sua vida para se tornar consagrado a Deus, para buscar o Senhor. A vida de João Batista resumiu-se em nascer prometido por Deus, viver uma vida por Jesus, ver Jesus ocupar o lugar que ele tinha ocupado, sentiu-se até um pouco constrangido quando ele manda que as pessoas fossem lá perguntar se Jesus era o Cristo, ou haveria de esperar outro, porque eu creio que João se sentiu um pouco abandonado. E a vida dele foi morrer por aquilo que ele defendia. A vida de João Batista resumiu a isso. Mas Jesus disse que nenhum nascido de mulher foi maior que ele. Quando nós conseguimos entender essa grandeza, nós vamos conseguir consagrar de fato as nossas vidas a Deus. E esse é o meu desejo para todos nós, né? Um domingo que nós celebramos a ressurreição de Cristo deve ser um domingo que nós celebramos a nossa consagração total a Jesus. Ele se consagrou totalmente a nós. E o mínimo que nós podemos fazer é nos consagrar totalmente a Jesus também. Vamos orar nesse momento e depois nós ficamos aqui mais uns minutinhos. Se alguém quiser falar alguma coisa, nós vamos estar aqui mais um pouco, né? Você pode escrever aí nos comentários que nós vamos estar aqui lendo também. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela vida, agradecemos ao Senhor pela maneira com que o Senhor transformou as nossas vidas, a maneira com que o Senhor nos salvou, ó Deus. Nesse domingo onde nós comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que possamos de fato, ó Deus, entender que a ressurreição de Jesus implica na nossa ressurreição também, e nós podemos consagrar as nossas vidas totalmente ao Senhor, de maneira que o caráter de João Batista, as ações de João Batista também se repliquem em nossas vidas, e possamos ter um forte caráter e buscar agradar ao Senhor e buscar aquelas almas que estão aguardando a Deus serem anunciadas ao seu Evangelho. Muito obrigado a Deus pela oportunidade que temos, obrigado pelos irmãos que estão nos ouvindo. Oro por esses, ó Deus, para que o Senhor esteja dando uma forte consagração de vida aos mesmos. Muito obrigado, ó Deus, a todos que estão conosco aqui. Que o Senhor nos ajude para que possamos passar essas fases difíceis que estamos vivendo e logo voltando à normalidade, possamos ter uma consagração firme ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aí